Uma das marcas da atualidade é o consumo. Nós consumimos roupas, bens, tecnologia, restaurantes, cafeterias e por aí vai. E talvez o que seja mais preocupante nessa história seja o fato de que esse consumo é desenfreado e gera inúmeros vícios, por exemplo, drogas, sexo, bebidas, internet e inúmeras coisas na tentativa de preencher vazios dentro de nós e de encontrarmos algum tipo de satisfação. Nós chegamos até mesmo ao ponto de consumirmos pessoas. Hoje, não é incomum as pessoas nos considerarem alguém a partir do que nós temos. Ou pior, às vezes nós nos consideramos alguém a partir daquilo que nós temos. Se nós temos a roupa de grife, um carro bacana, ou se nós temos um tênis legal, ou ainda o celular da última moda. E apesar de tudo isso, essas coisas não são o problema. Nada contra ter coisas, mas o problema é quando as coisas se tornam a nossa identidade. Um outro risco que existe hoje também é o fato de que nós somos aquilo que nós fazemos, dependendo da escola que nós estudamos, do curso no qual nós estamos inseridos, ou até mesmo o trabalho o qual nós temos, nós somos alguém ou não. E basicamente o mundo fala de duas frases. Primeiro, você é alguém se você tem. Segundo, você é alguém se você faz. Nós somos aceitos hoje pelo que nós fazemos e não por quem nós somos. Nós somos aceitos hoje pelo que nós temos e não por quem somos. A geração do iPod, iPhones, iPads tem sido marcada por uma geração centrada no eu, a qual corre o risco de achar que são essas coisas e consumindo coisas nós seremos alguém, ou fazendo coisas nós seremos alguém, quando na verdade a nossa vida e a nossa identidade pode e deve ser muito mais do que isso. Não são essas coisas que devem justificar quem nós somos. E o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Eu não consigo deixar de pensar no texto do Evangelho de João, capítulo 8, quando ali Jesus está ensinando ao seu povo, e então se aproximam mestres da lei e fariseus que chegam com uma mulher que foi flagrada em adultério. E aqueles mestres da lei, numa situação muito típica de tribunal, se aproximam de Jesus e esperam de Jesus uma sentença com relação àquela mulher. O que eles deveriam fazer com aquela mulher? E ali surgiu um impasse, porque se Jesus dissesse, apedrejem esta mulher, Jesus estaria honrando a lei judaica, mas desonrando um decreto romano, no qual apenas romanos deveriam pronunciar uma sentença de morte. De outro lado, se Jesus dissesse, perdoem essa mulher, Jesus estaria indo contra a lei judaica, apesar de não ter nenhum problema com o decreto romano. Jesus estava numa situação delicada e difícil, no impasse. E numa situação como essa, Jesus ele não caminha nem para um extremo nem para o outro, mas ele encontra uma terceira via. É a via do amor e é a via do Evangelho. Ele simplesmente diz, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Jesus ele não trabalha com o externo da lei judaica e de decretos romanos, mas ele é alguém que vai direto no ponto, envolvendo o coração das pessoas que estão presentes. Ele não trabalha apenas com o externo, mas ele vai direto naquilo que existia dentro daquelas pessoas. E ali, começando pelos mais velhos, eles vão se retirando. E permanece naquele cenário de tribunal apenas uma pessoa, Jesus, que nunca pecou. A única pessoa que poderia atirar pedras sobre aquela mulher, mas que não atira pedras, mas que atira sobre ela o seu amor. Jesus não olha para aquela mulher por quem ela é. Jesus não olha para aquela mulher pelo que ela fez ou pelo que ela tem. Ao contrário disso, Jesus olha para quem ele é. E Jesus olha para aquela mulher com olhos de amor.
E no final dessa história é interessante notar como tem pelo menos duas lições para quem nós somos ou para quem nós seremos e para como construiremos a nossa identidade. Primeiro, nós somos alguém porque Jesus fez o que nós não faríamos. No final daquela história, nós podemos ver Jesus dizendo para aquela mulher assim: onde que estão os seus acusadores? E aquela mulher diz que eles foram embora. E Jesus então, ele continua dizendo: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mas aquela mulher só pode sair daquele cenário de tribunal porque Jesus foi alguém que ficou naquele cenário de tribunal. Jesus é aquele que chega para nós e diz: vá e não peques mais. Mas você vai porque eu fiquei. Nós não fomos até a cruz e tivemos que ser pendurados numa cruz porque Jesus foi aquele que ficou naquela cruz. Ele ficou e ele disse para nós: vá, viva a sua vida de tal forma que você não peque mais. E ele fez o que nós faríamos por pessoas que não tinham nada, que não fizeram nada e não eram ninguém perto de quem ele era. Mas ainda assim, ele amou e ele disse: vá, e ele ficou. Mas existe também um segundo ponto aqui. Nós somos alguém porque Jesus é o que nós nunca seremos. Como eu disse, no final desse episódio, Jesus diz àquela mulher: vá, mas Jesus ficou. E a continuação do texto mostra por que Jesus ficou e mostra também um cenário de tribunal. Começa ali agora a sentença de Jesus. Jesus é acusado, tem afirmações sérias a respeito da vida dele, e ele começa a se defender. E ele começa a responder perguntas que são feitas a respeito dele. E no final desse contexto de tribunal, Jesus faz uma afirmação extremamente poderosa para aquele momento, que se encontra lá no capítulo 8 de João, no versículo 58, e que diz assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O que Jesus está fazendo aqui, depois de inúmeras acusações feitas por mestres da lei e fariseus, é dizendo que ele é o eu sou, que é uma expressão que aparece lá em Êxodo 3,14, quando Moisés está na presença de Deus, na sarça ardente, e ali ele pergunta: quem é você? E Deus diz que ele é o grande eu sou. Jesus está, em outras palavras, dizendo que ele é Deus, o Deus antes de Moisés, o Deus antes de Abraão. Ele é o próprio Deus. E isso incomoda profundamente aqueles mestres da lei e aqueles fariseus. E o que acontece no versículo seguinte é que a gente vê que aquelas pessoas pegam pedras para atirar em Jesus. Ou seja, se você unir as duas histórias, você vai perceber que Jesus não apenas livrou aquela mulher das pedras, atirando sobre ela o seu amor, e ele fez o que nós não faríamos com alguém que não era ninguém, que não tinha nada e não fez absolutamente nada a favor de Jesus. Mas além disso, o que ele fez foi assumir o lugar dessa mulher e dar direção para a vida dela e assumir as pedras sobre ele. Ele é alguém que, por quem ele é, ele possibilita para nós nos achegarmos a Deus. Não é por quem nós somos, não é pelo nosso currículo, não é pelo que temos ou fazemos que nós somos alguém, mas o que esse texto mostra é que nós somos alguém a partir daquele que é o eu sou. Nos problemas, Jesus diz: eu sou. Nas vitórias e alegrias, ele diz: eu sou. Independente do momento que a gente viva, ele diz: eu sou. E a pergunta que fica para nós é: por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós buscamos tanto ter aquilo que nós desejamos ter ou ter o que temos? E como o fazer o que fazemos e o ter o que temos tem definido nossa identidade? E talvez o mais importante de tudo isso: como que nós temos respondido à pergunta:
a respeito de quem é a razão da nossa vida. É quando eu sou ou quando eu olho para Deus e a pessoa de Jesus que diz: eu sou.